Pessoal, estou muito feliz porque eu sou uma fã número um dessas duas que estão aqui com a gente. Primeiro vou apresentá-las formalmente, mas depois eu vou apresentá-las do jeito que eu gosto, que é a Ana e a Lurdinha. Mas a Ana Paula Gasparini, ela é uma fono certificada, uma fonoaudióloga do sono, né, certificada. Ela é mestre em ciências da saúde e ela é especialista em motricidade facial. E uma grande referência que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem o prazer de trabalhar com ela. E a Maria de Lourdes Rabelo, que é a nossa querida Lurdinha, ela é dentista do sono também certificada, ela é mestre em medicina molecular e ela integra a diretoria da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, a ABROS. E é um prazer tê-las aqui conosco. A gente foi fazendo uma sequência, né, de lives, a gente passou aí pela questão de suspeita clínica, diagnóstico, e hoje a gente vai falar sobre tratamento. E por que que eu estou super honrada de tê-las aqui conosco? Porque a questão do trabalho multidisciplinar tem ganhado cada vez mais espaço e a gente tem um desconhecimento grande, inclusive da nossa parte profissional. Então, pouquíssima gente sabe o que é medicina do sono, que uma disciplina aí que foi anterior à nossa formação. Quem dirá fisioterapia do sono, quem dirá fonoaudiologia do sono, odontologia do sono. Então, é um prazer tê-los aqui. Acho que vai ser muito importante para a gente começar falando do que a gente faz. E depois a gente vai ir para uma área um pouquinho mais específica para a gente conversar como que acontece o nosso trabalho aí simultâneo, as dúvidas que a gente tem mais específicas. Então, primeiro queria pedir a Ana, vamos por ordem alfabética, para começar a falar o que é, Ana, então, essa fonoaudiologia do sono. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Agradeço mais uma vez aí a Liliane Mendes, Lili, mais carinhosamente chamada, né? Flávia, Rafaela, pelo convite, né? É realmente uma honra estar aqui junto com vocês, com a Lurdinha. São duas profissionais que eu admiro muito, tanto como pessoas como profissionais, né? E é muito importante esse vínculo que a gente tem, né? Nesse trabalho interdisciplinar, né? Multiprofissional. E eu acho que é super válido essa live que vocês fizeram e muito importante para todo mundo conhecer. Então, o que é a fonoaudiologia do sono, né? Muita gente fala, nossa, mas fonoaudiólogo trabalhando com sono, como assim, né? Então, é importante a gente falar primeiro que o sono, ele está intrinsecamente relacionado a todas as alterações fonoaudiológicas de uma forma geral. Então, todos os distúrbios do sono vão acabar cometendo, né, o indivíduo em várias alterações fonoaudiológicas de uma forma geral. Então, a gente tem estudos já na área de voz, na área de linguagem, na área de audição, mostrando como o sono intervém aí na comunicação desse indivíduo para a alimentação, para o desenvolvimento. Então, assim, de uma forma geral, todo fonoaudiólogo deveria pesquisar e conhecer sobre o sono. E dentro da área de especialidade que a gente tem na fonoaudiologia, que é a motricidade orofacial, a gente vai tratar os distúrbios respiratórios do sono. Então, aquele paciente que tem apneia, hipopneia e ronco, esse paciente ele vai ter obstruções ou diminuição desse espaço, né, orofaríngeo, muito por causa de uma flacidez na musculatura de língua, de palato mole, né? E aí, junto com essa flacidez, eu tenho diversas outras alterações, que a gente chama de distúrbios miofuncionais orofaciais. Então, o fonoaudiólogo, dentro dessa área de motricidade orofacial, vai tratar esse distúrbio respiratório do sono quando esse indivíduo tiver alterações voltadas que favorecem a apneia obstrutiva do sono. E identificar se ele tem outras alterações fonoaudiológicas para tratar ou encaminhar para outros profissionais fonoaudiólogos, para que esse paciente também seja visto dessa outra forma, né? Então, a fonoaudiologia do sono, ela tem que conhecer sobre o sono de uma forma geral, todos os distúrbios, e saber atuar naqueles casos elegíveis, direcionados mesmo para o tratamento voltado para o distúrbio respiratório do sono. Expliquei. Tem alguma outra?
questão Explicou da importância. perfeitamente. Daqui a pouco a gente vai falar, ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, o Denis já mandou uma pergunta aqui, que com certeza vai ser uma das coisas que a gente vai conversar um pouco. E Lourdinha, e o caso da odontologia do sono? Então, que ciência que é essa, né? O que que vocês fazem? Então, a odontologia do sono é como a Ana Paula falou. Quantas vezes a gente tem no tratamento dentário, né, um paciente à nossa frente que tem todos os sinais de que tenha um distúrbio do sono e muitas vezes isso passa despercebido, porque realmente na graduação a gente não tem uma abordagem. Isso é uma das coisas que a gente tem levantado, até por meio de pesquisas e tudo, no mundo inteiro está sendo levantado isso sobre a questão da importância de, na graduação, apresentar para os alunos sobre os distúrbios do sono. O dentista, ele participa, a odontologia do sono, aqui no Brasil, começou em 1990, 92, e a gente trata dos distúrbios respiratórios, então, ronco, apneia obstrutiva do sono e síndrome de resistência de vias aéreas superiores, do bruxismo do sono e o tratamento das crianças roncadoras e respiradoras bucais. Então, a gente tem vários sinais disso, né? Desde a infância, a gente já pode observar a criança respiradora, bucal, posição de cabeça, né? Muitas cáries, tudo tem uma... No final, você vai interligar e você vai ver que tem já os sinais. Mas, então, a odontologia do sono, só sucintamente, ela participa da equipe multiprofissional para tratar principalmente os distúrbios respiratórios do sono, né, obstrutivos, e também bruxismo do sono. Perfeito, Lourdinha. E aí, pessoal, fisioterapeuta só na maioria das pessoas, né, que do nosso perfil, a gente fez até uma pesquisa essa semana, são fisioterapeutas do sono, então a grande maioria já entende o papel mesmo, mas para quem é de outras áreas, inclusive já teve uma pergunta aqui sobre a psicologia do sono, que daqui a pouco a gente fala assim sobre isso. A fisioterapia do sono também tem um papel importante, então tanto fonoaudiologia, quanto odontologia, quanto a fisioterapia, a gente já conhece, né, enquanto profissões aí, atuando em múltiplas outras áreas, mas a questão do sono é muito nova. Então, especialmente a fisioterapia do sono, o reconhecimento foi 2021. E o nosso acompanhamento e a nossa atuação maior também é tratando os distúrbios respiratórios do sono, especialmente com o acompanhamento aí de dos recursos que a gente pode utilizar, que é a terapia pressórica contínua, né, especialmente quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, e a gente auxilia aí na questão de adaptação, desmistificando muito, que muita gente pensa, né, que usar o CPAP é difícil demais de adaptar, ou não tem jeito de usar isso. Isso é um mito, muito pelo contrário, as pessoas melhoram muito quando bem acompanhadas, e não só isso. A gente tem uma atuação também importante em ergonomia do sono, um acompanhamento com o fisioterapeuta do sono faz todo um diferencial, porque não é só tratar índice de apneia e hipopneia, cada vez mais a gente tem ampliado o nosso raciocínio, pensado sobre a questão da hipoxemia, tem a reabilitação também na área do sono, quando ela se aplica, quando não. Então, a gente vai tendo outras oportunidades para falar sobre isso. Então, cada uma de nós só falou brevemente aqui sobre a atuação, só para um entendimento geral de vocês. E aí, respondendo já uma pergunta aqui de alguma colega, que foi aqui para cima, a Áurea. E nessa equipe multidisciplinar não há psicólogo? Sim, Áurea. Seria maravilhoso se a gente conseguisse trazer todo mundo em uma live. A Ana até me mandou antes, né? Ai, vai aparecer todo mundo, porque fica difícil mesmo a gente conseguir conciliar. E como a gente quer ter, né, espaço para falar um pouco mais, para não ser uma live muito superficial, a gente optou por trazer agora duas profissionais. Mas tem a Silvia Cohen, por exemplo, que é uma excelente profissional e referência nessa área, inclusive, que é uma psicóloga do sono. E a psicologia do sono, sem dúvida nenhuma, tem um papel importantíssimo em distúrbios do sono.
não só respiratórios, mas os não respiratórios têm uma atuação aí mais forte, tá? E a gente só não trouxe por conta disso. Então, não só psicologia do sono, como a gente tem educadores físicos que precisam ter entendimento sobre a área do sono também, medicina do sono, que hoje a gente não está aqui com o médico do sono, a gente tem nutricionistas também que precisam ter um entendimento desse papel. Então, a área do sono, ela está se ampliando e abraçando esses outros profissionais também. É só porque hoje a gente precisava escolher aí duas profissionais para falar aqui com a gente. E aí o Denis lá atrás já tinha chamado a atenção de, tá, então vocês três aí estão falando que vocês tratam, tem uma atuação aí em distúrbios respiratórios do sono especialmente. E aí? Quando então que eu vou para um fisioterapeuta do sono? Quando eu vou para um fonoaudiólogo do sono? Quando que eu vou para um dentista do sono? Aí, de novo, Ana, para a gente seguir a ordem alfabética, quando que a gente vai procurar, então, uma fonoaudióloga do sono, um fonoaudiólogo do sono? Quais casos que são tratáveis? Qualquer tipo de distúrbio respiratório do sono? Vão ser aqueles que têm um distúrbio respiratório do sono, leve, moderado, grave? Como que acontece isso? Então, geralmente, né, esse paciente ele vai primeiro para um médico do sono, o médico do sono vai fazer uma polissonografia, vai analisar o caso, o tipo de alteração que tem, a comorbidade que tem, então isso tudo tem que ser analisado. Então, o fonoaudiólogo do sono, a gente já tem os estudos, né, que mostram que a gente consegue diminuir o índice de apneia e hipopneia em torno de 50%. Então, a gente tem que pensar muito em cima disso e em cima de comorbidades, se o paciente tem dessaturação de oxigênio, se tem outras alterações, né, que, por exemplo, uma pressão aumentada, se tem alguma doença de base, algum problema neurológico, então tudo tem que ser analisado. Mas, assim, falando de uma forma bem resumida, né? Então, primeiro, esse paciente, ele vai para o fonoaudiólogo vai ajudar se ele apresentar distúrbios miofuncionais orofaciais. Então, como que a gente consegue ajudar? Se esse paciente apresentar algum distúrbio miofuncional orofacial. Como é que o outro profissional pode saber disso, né? Então, assim, na própria anamnese do outro profissional, perguntar se é um paciente que respira pela boca desde criança, né? E aí eu tô falando assim, o fonoaudiólogo vai atender desde criança até o idoso também, né? Então, é importante a gente ver alguns aspectos que vão chamar a atenção que esse paciente pode ter esses distúrbios miofuncionais. Então, se é um respirador oral, se baba no travesseiro, se fica de boca aberta, se é um paciente que mexe muito na cama à noite, e se tem alguns sintomas relacionados aí à presença desses distúrbios miofuncionais e até ao histórico dele, né? Foi um paciente que teve dificuldade quando era mais novo na escola, tinha problema de atenção, hiperatividade. Então, assim, é importante pesquisar sobre isso para saber se é um caso que às vezes é um caso que tem um distúrbio do sono e que pode estar relacionado a alguma questão fonoaudiológica. Mas, principalmente, saber se tem algum distúrbio miofuncional. E aí, este paciente também, né, para a gente saber, geralmente a gente vai auxiliar bastante, né, quando é um caso leve, então, um paciente leve, que não vai precisar, talvez, de um outro tratamento combinado, talvez só o fonoaudiólogo, se tiver o distúrbio respiratório do sono, vai auxiliar e resolver, apesar de que eu hoje estou totalmente a favor de tratamentos combinados. Então, assim, a gente vê como é importante os tratamentos combinados. Então, nós vamos tratar da parte da musculatura e das funções orofaciais. Mas se esse paciente ainda tiver como melhorar a condição dele, por exemplo, uma criança com ortodontia, melhorando a ortopedia funcional, melhorando esse crescimento crâniofacial para que ele não chegue na fase adulta com uma atresia de palato, eu já consigo uma melhora desse paciente. Se é um paciente que tem um aumento de amígdala, por exemplo, no caso de criança também, e às vezes até adolescente, né, que a gente recebe já com aumento de amígdala, será que teria que fazer uma cirurgia para retirada dessa amígdala, para melhorar essa condição dele, para ele não roncar e ter uma melhora? Então, a gente vai ter que sempre pensar dessa forma combinada. Mas aí o fonoaudiólogo, voltando, né, ele pode atuar em todos os tipos e graus de apneia, mas aí considerando
dando como tratamento combinado também. Então, eu posso atuar, às vezes o paciente vai, um caso leve, às vezes só fonoaudiologia isolada, se ele não tiver outra alteração estrutural que precise. Se é um caso de leve a moderado, e ele não adaptou o CPAP, o fonoaudiólogo pode atuar junto com o aparelho intraoral. E se é um caso grave, né, o aparelho intraoral com a fono, ou às vezes o uso do CPAP auxiliando aí na adesão ao uso do CPAP. Então, varia muito de acordo com aquilo que o paciente apresenta de alteração, né, estrutural, de alteração dessa musculatura e um paciente, se ele é um paciente que vai aderir ao tratamento fonoaudiológico também, né? Então, eu preciso que ele faça exercícios, que ele faça em casa, que ele treine a forma de mastigar, de deglutir, a fala dele, ele vai mudar padrões. Então, eu preciso que ele tenha uma adesão ao que eu solicitar e ele faça em casa. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de escolher. Será que é um paciente para ir para o fonoaudiólogo? Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E todos da equipe entenderem tudo que envolve, né? Perfeito, Ana. E aí, Lourdinha, e aí, qual o caso, então, que eu penso num dentista do sono? Então, como a Ana falou, primeiro eu acho muito importante fazer uma avaliação com o médico. A gente recebe os pacientes por indicação médica, né? E então o médico indicou que, de acordo com a avaliação dele clínica, polissonográfica, de alguns outros exames, ele acha que aparelho intraoral pode ser uma boa indicação. Classicamente, Lili, a gente fala o seguinte, que os aparelhos intraorais são indicados para quem tenha ronco, apneia leve a moderada. Isso veio desde a revisão da Academia Americana de Sono, de Medicina do Sono, de 2006. Só que em 2015 eles fizeram uma nova revisão e surgiu um novo guideline em que eles retiraram isso e colocaram o seguinte, que os aparelhos intraorais eles podem ser indicados para qualquer gravidade de apneia, desde apneia leve até grave, caso o paciente se negue a usar um CPAP ou tentou e não conseguiu se adaptar. Isso é muito baseado em resultados também de estudos, né, em que teve melhora de apneia grave com aparelho intraoral, né? Então, resumindo, os aparelhos intraorais hoje, eles podem ser indicados desde ronco até apneia grave. Mas é claro que a eficácia do aparelho intraoral vai ser diferente também de acordo com a gravidade, né? Aí a indicação vai ficar a cargo mesmo do médico, combinado com o paciente, com a escolha dele, né? Vai ser muito importante a adesão, como a Ana Paula falou, né? Porque a adesão está intimamente relacionada com a efetividade do tratamento, né? Então, seria basicamente nesses casos que os aparelhos seriam bem indicados. Perfeito. E aí, para falar da indicação, né, para um fisioterapeuta do sono, especialmente quando ele vai fazer a utilização do CPAP, então o CPAP é o tratamento padrão ouro para a gente tratar a apneia moderada a grave, mas em casos de apneia leve também selecionados, como quando, por exemplo, a gente precisa utilizar a terapia pressórica como tratamento adjunto para reduzir a pressão arterial e também naqueles que têm apneia leve, que são muito sintomáticos e que a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Mas como as meninas muito bem colocaram, nesses casos, então, de apneia leve, moderada ou até mesmo, às vezes, apneia grave, tem uma possibilidade, como a Lourdinha colocou aí, de ter o sucesso com o tratamento e com a placa intraoral. O que vai determinar isso, pessoal? Como a Lourdinha também muito bem colocou, primeiro o médico vai fazer essa indicação do tratamento de acordo com o que ele estiver vendo, e o que ele normalmente está vendo é uma polissonografia, que é o exame padrão ouro para avaliação de um distúrbio respiratório do sono. A gente tem visto aí
e tem surgido novas possibilidades diagnósticas. Essas outras possibilidades, elas têm menos dados, então quanto menos dados, mais conhecimento a gente precisa ter para a gente fazer a interpretação desses exames e saber identificar para um tratamento adequado. E aí, por isso, a importância de um médico do sono, porque a gente tem essa formação também específica, bem como, né? É qualquer fisioterapeuta que vai tratar um distúrbio do sono? De jeito nenhum. É qualquer dentista, é qualquer fonoaudiólogo? De jeito nenhum. Na medicina é a mesma coisa. Então, a gente precisa reconhecer que é uma área muito nova e que ela é bastante complexa e que exige um conhecimento aí importante. Então, a gente precisa dessas especialidades aí. Nem todas as áreas são especialidades ainda, mas as pessoas precisam de uma formação específica para elas conseguirem atuar. E aí teve gente aqui já perguntando, é só para profissional? Não, é para paciente também. Então a Ana, por exemplo, já deu aí vários insights de coisas, né, que a gente precisa observar enquanto lá a gente está ainda ou tratando criança ou enquanto mães de filhos, o que a gente pode observar. E a Ana já, inclusive, já conseguiu trazer para a gente um papel, inclusive, que o fonoaudiólogo pode ter preventivo. Então, a prevalência de apneia do sono ela é muito alta na nossa população. Quando a gente considera a população adulta, de 20 até 80 anos, 3 a cada 10 tem. Então, será que tanto a Ana quanto a Lurdinha não podem ter um impacto super importante quando a gente ainda está fora da faixa de 20 anos e ainda está ali na infância, e a gente conseguir ter esse trabalho preventivo para que essa pessoa não tenha um distúrbio respiratório do sono lá na frente? Então, é um impacto aí super legal e importante. Aí, já pensando, então, em agora começar a entrar em questões mais específicas, aí, Lurdinha, eu vou trazer uma pergunta aqui para você, mas depois vou voltando, a gente vai aí flutuando entre coisas mais específicas e mais básicas para a gente conseguindo aí atender todo mundo que está nos assistindo. A Maria Adelaide, ela é uma fonoaudióloga, ela pergunta se a placa dentária não interfere na oclusão e se a alteração da oclusão não prejudica a ATM. Você pode respondê-lo, por favor? Sim. Adelaide, então, um dos efeitos colaterais dos aparelhos intraorais é justamente a alteração oclusal. As alterações oclusais, hoje em dia, são as maiores preocupações nossas, dentistas. Em relação a efeito colateral na ATM propriamente, levando a uma disfunção e tal, é muito pouco, sabe? Geralmente, quando ocorre dor na articulação ou dor muscular, ela é solucionada rapidamente. Às vezes, a gente faz a gestão disso, seja interrompendo por um tempo o uso do aparelho, seja utilizando, às vezes, até medicação, calor, aplicação de calor e tudo. Mas na ATM, até estudos de ressonância magnética de pacientes que usam, e eu tenho essa experiência clínica também de pedir a ressonância de pacientes que já usam há mais tempo e não ter alteração nenhuma. Mas a oclusão, sim. A oclusão, a alteração oclusal vai depender do desenho do aparelho, vai depender também muito, que a gente vê muito, até tem um colega lá de São Paulo, que gosto muito do trabalho dele, ele está fazendo um doutorado, e ele está verificando o que eu verifico na minha clínica, que é uma alteração de posição da mandíbula, de postura mandibular, que leva a uma alteração na oclusão, né? Então, isso pode ocorrer e a gente tem que estar sempre atento. Tem alguns recursos que a gente utiliza para evitar isso, né? Mas tem que estar sempre muito junto do paciente, né? E às vezes o paciente vai embora, some, e a gente chama de 6 em 6 meses para fazer revisões, não vem 2 anos depois com alguma alteração maior. Então, o efeito colateral pode ocorrer, mas tem que ser, isso pode ser minimizado, como eu falei, com recursos, exercícios, alguns dispositivos, e é isso. Realmente é um grande problema. Eli, posso complementar a Lurdinha? Claro. Tá. Obrigada. Então, assim, a gente tem até uns casos incomuns, né, Lurdinha, de pacientes que usam o aparelho intraoral, e eu acho que é muito interessante quando o fonoaudiólogo está em tratamento, está atuando junto com o dentista,
com o aparelho intraoral, o fonoaudiólogo ele vai intervir também com exercícios, com essa orientação de o que fazer quando tirar o aparelho intraoral de manhã, equilibrando essa musculatura mastigatória também, né? Porque se tem muito avanço da mandíbula, eu vou ter um encurtamento de uma musculatura específica, e a gente pode, com exercícios e o equilíbrio dessa musculatura toda mastigatória, auxiliar para que isso não evolua, né, em relação à dor na TM. Então, esse controle ajuda muito também quando a gente está atuando junto com o dentista com esse aparelho intraoral. Perfeito. Exatamente. Porque uma das formas é por meio de exercícios, né? Mandibulares, e se o paciente está fazendo um controle com o fonoaudiólogo, é melhor ainda, porque aí vai ter mais esse apoio, né? E uma coisa que eu não falei, que a Ana mencionou, outros fatores aí que entram para levar à alteração na oclusão, além do desenho do aparelho, que esse é muito importante, mas também o grau de avanço mandibular, né? Às vezes você precisa de avançar muito a mandíbula para conseguir o efeito, e isso pode acarretar mais risco, né, de alteração oclusal. Perfeito. E aí vocês trouxeram mais uma vez a importância aí do trabalho de multi, né? Uma aí sempre auxiliando no trabalho da outra. Aí alguém perguntou aqui sobre questão de terapia ocupacional no sono, e eu não conheço, tá? Acho que vale a pena uma pesquisa, mas não conheço. A Valéria fala que ela tem apneia grave, mas não consegue usar o CPAP. Então, Valéria, tem algumas possibilidades, acho que agora, de acordo com o que você está vendo aqui, então, tem a possibilidade de procurar uma fonoaudióloga do sono para ver se consegue, se seu caso, né, um caso tratado com a fonoaudiologia, odonto a mesma coisa, e pensar quando foi a sua utilização do CPAP, se foi com uma fisioterapeuta do sono, se foi feita, né, a adaptação, o acompanhamento aí, porque isso, quando é feito com fisioterapeuta do sono, pode facilitar bastante. Aí a Betinha fala que o problema dela é insônia, é pouco sono e leve, que ela não tem apneia nem ronca. Então, Betinha, a nossa recomendação é que você procure, né, um médico do sono para verificar. Porque tem muita gente que pensa que tem insônia, então, para ter o diagnóstico de insônia, precisa ter alguns critérios específicos. Algumas pessoas começam a ter sintomas de insônia. E essa insônia, esses sintomas de insônia, podem ser consequência de um distúrbio respiratório do sono. Então, em muitos casos, é tratar o distúrbio respiratório do sono que o sintoma de insônia desaparece, ou não. Pode ser que seja um diagnóstico de insônia mesmo, isso vai ser dado para por um médico do sono, e ele vai te direcionar para o tratamento adequado, tá? O Denis fala que a apneia dele é grave, que ele adaptou bem, mas que ele tem que dormir em quarto separado, pois a esposa tem um sono muito leve e não acostumou com o barulho da respiração. Denis, o equipamento normalmente é super silencioso. Então, vale a pena verificar também questão de ajuste, máscara, se não está tendo vazamento, porque, no geral, os esposos e as esposas amam, porque o ronco acabou e o barulho da noite também acabou. E o Rafael fala que ele é paciente aqui da Ana e que faz tratamento combinado com o aparelho intraoral, que o ronco e a apneia têm diminuído radicalmente. Então, olha, um exemplo aí de uma pessoa que está sendo tratada. O Pedro traz. E quando os parâmetros arteriais normalizam no mapa após o uso do CPAP? Os indicadores do CPAP também estão bons. Porém, ainda assim, o paciente está sintomático. Tem fadiga, cefaleia. Então, agora que eu entendi, Pedro, parece que o Pedro está falando assim. Alguém que começou a utilizar o CPAP por conta de pressão arterial elevada no mapa e que depois isso normalizou, mas o paciente ainda continua sintomático, com fadiga, cefaleia. Então, Pedro, esse é um caso clássico do que eu acabei de te falar. Então, às vezes, os dados estão normalizados no sentido de o índice de apneia e hipopneia normalizou com o uso de CPAP. Mas isso não significa que o tratamento está otimizado. Então, isso precisa ser verificado. Hoje a gente tem várias possibilidades na fisioterapia do sono, mas uma é a avaliação da curva de fluxo, onde a gente consegue saber se o fluxo respiratório também está estabilizado, se também está normalizado. Outra coisa que a Ana até trouxe também
esse paciente, apesar de ter o índice de apneia e hipopneia normalizado, ele não está mais fazendo hipoxemia, então isso precisa ser avaliado, tá? A Maria Adelaide agradeceu, Lurdinha, a sua explicação, que foi feita com muita clareza. E colocou essa questão aí da Ana agradecendo de fazer esse trabalho, o tanto que ajuda. E aí a Francisca, Ana, está perguntando, o fonoaudiólogo tem que ser especialista do sono? Então, a gente não tem essa especialidade ainda, né? Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ter uma formação em sono. Então, hoje em dia, a gente já tem cursos de aprimoramento, como eu fiz em 2017, um curso mais voltado de aprimoramento em medicina do sono, porque o fonoaudiólogo ele tem que conhecer de sono de uma forma geral, saber ler o laudo de polissonografia, entender sobre os distúrbios do sono de uma forma geral para orientar melhor esse paciente, né? Então, e saber tratar. Então, ele tem que ser pelo menos especialista em motricidade orofacial. E aí, porque o fonoaudiólogo que vai tratar o distúrbio respiratório do sono é o fonoaudiólogo que entende de motricidade orofacial. Mas buscar outros cursos e aprimoramentos para aprimorar em sono. Tá? Então, a gente não tem ainda especialidade, mas cursos de formação, sim. Lurdinha, você quer responder já? Se alguém tiver dúvidas, tem especialidade na odontologia do sono? Então, na odontologia é a mesma coisa. O Conselho Federal de Odontologia não reconhece ainda a odontologia do sono como uma especialidade, mas ela é uma especialidade no sentido de que ela tem características próprias que não encaixam em nenhuma outra especialidade. Ah, é aparelho, aí pensa em ortodontia e ortopedia. Não, não é só isso que você precisa saber. É disfunção temporomandibular, só isso também não adianta. Você tem que ter um conhecimento na parte da prótese também. Então, é uma mistura de tudo. Mas o mais importante é um conhecimento em sono, que a gente não tem isso na nossa formação. A gente precisa de conhecer sono, saber diferenciar um sono normal, saber dos distúrbios de sono, saber avaliar os diversos testes de diagnóstico, não só a polissonografia, mas tem outros testes. Então, saber ter esse contato com os médicos, com os outros profissionais que estão tratando, né? Ter esse canal aberto de comunicação para conseguir tratar. A gente tem um movimento, assim, no Brasil todo, já de bastante tempo, e a gente está tentando conseguir esse reconhecimento do Conselho Federal de Odontologia, e isso vai ser muito importante, não só para os dentistas que atuam na área, né, de uma maneira séria, fazendo os cursos longos, né, os cursos de capacitação mesmo, mas principalmente para os pacientes, porque às vezes a gente vê que o profissional acha que é só moldar, colocar uma parede de avanço, isso aí está tratando, e está colocando em risco os pacientes, sabe? Então a gente luta por isso. Eu acho que é importante falar também, né, quem estiver procurando algum profissional da área de sono para saber, entrar na ABS, que na né, Academia Brasileira do Sono tem os profissionais que são certificados, porque a Academia Brasileira do Sono certifica. Então, tanto o fisioterapeuta, como o dentista, como o fonoaudiólogo, tem os certificados. Então, entrando lá, vocês vão ver quem são os profissionais que são certificados na área. É uma forma de, pelo menos, direcionar, né? Perfeito. E para quem está pensando, né? Ah, como assim? Ainda não é uma especialidade. Então, pessoal, para vocês entenderem, isso é um processo. Então, como a gente já colocou aqui, é uma área super nova. Então, primeiro a gente tem o reconhecimento da área de atuação, para depois isso virar uma especialidade. Tem todo um planejamento aí burocrático por trás disso. Então, todas as áreas, por meio dos seus conselhos, vão correndo atrás disso para isso virar uma especialidade. Do mesmo jeito que, por exemplo, fisioterapia começou muito com a questão ortopédica, e hoje a gente já tem a especialidade de fisioterapia respiratória, fisioterapia na saúde da mulher, e as meninas com certeza sabem falar aí de outras áreas, né, que já são especialidades na área delas, mas que o sono ainda não é, mas a área de atuação sendo reconhecida já é um primeiro passo, e isso, dentro em breve, vai acontecer. E aí, Lurdinha, a Francisca falou aqui, meu diagnóstico deu apneia moderada e o dentista já queria me operar.
ortognática. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Ah, bom, a cirurgia ortognática é uma das terapias, né, para o tratamento de apneia obstrutiva do sono. Existem várias modalidades, tem o CPAP, que é o padrão ouro, tem as cirurgias, tem vários tipos de cirurgias, aparelhos intraorais, a fonoaudiologia, né? Tem a pesquisa em cima de medicação também, que eu acho que é fantástica, eu tenho muita expectativa em cima disso. Agora, a ortognática tem dado bons resultados, né? Principalmente cirurgia de avanço maxilomandibular. Hoje também estão alertando muito para a questão cirúrgica da expansão maxilar, porque muitas vezes faz um avanço maxilomandibular, não é satisfatório, né? O resultado, precisa de expandir a maxila. Então, é um caso a se pensar. Eu acho que é principalmente para aqueles que têm realmente uma alteração crâniofacial importante, que aí vai ser ótimo também para a questão até estética, né? Agora, tem pacientes que não aceitam muito, porque a cirurgia ortognática tem um pós-operatório mais complexo e tudo, às vezes demanda mais tempo, se vai fazer a expansão maxilar, depois, posteriormente, o avanço maxilomandibular é mais demorado e tudo. Mas eu acho que cada caso é um caso. Quem vai indicar melhor qual o tratamento vai ser o médico de sono, mesmo que vai avaliar, né? Caso não tenha uma alteração crâniofacial, eu penso, uma alteração muito importante, eu acho que deveria tentar primeiro as outras terapias não invasivas, um CPAP, aparelho intraoral, fonoaudiologia. Aí sim, caso você veja não tive sucesso por um motivo ou outro, aí sim pensar na cirurgia ortognática. Mas assim, tem dado bons resultados. Perfeito, Lourdinha. A Áurea colocou aqui que ela acha que o conhecimento da fisioterapia do sono ajuda muito, que quando ela foi adquirir o CPAP, que ela teve boas orientações e facilitou a adaptação do CPAP. A gente fica muito feliz de ouvir isso, viu, Áurea, de ler isso. Ana, paciente já usa CPAP, então tem uma apneia, é grave, o tratamento padrão ouro é o CPAP, então já estou utilizando. Eu vou precisar de fono? Já tratou minha apneia, então para que eu vou fazer a fono? A gente tem paciente em comum com você utilizando CPAP, não tem? Como que é isso? Em quais casos que vocês podem ajudar e que é super importante, a gente não abre mão de jeito nenhum? Bom, então, o fonoaudiólogo pode ajudar, como eu já falei, em vários casos, e para mim a terapia combinada é sempre a melhor opção. Por quê? Esse paciente que está usando CPAP, mesmo ele estando adaptado, se ele tem uma alteração da musculatura, um fechamento, né, da região, por exemplo, atrás da língua, né, retrolingual, uma obstrução, que o CPAP vai abrir e a musculatura continua fraca, né, tem uma flacidez, ele pode ter alterações de engasgo, alterações na deglutição, alterações, então, assim, outras compensações que também, assim, o CPAP vai resolver à noite, mas durante o dia, se ele continua com aquela fraqueza da musculatura, a gente não vai conseguir melhorar essa condição dele funcional. E a gente tem que pensar nessa parte funcional dessa região inteira, né? Então, acho que um fator é esse. Outro fator, se o fonoaudiólogo melhora a condição muscular desse paciente, ele pode, às vezes, ter uma diminuição dessa pressão com o CPAP, não precisa de uma pressão tão alta, e aí fica mais fácil para ele adaptar, né, Lili? Eu acho que a gente vê muito isso, assim, e algumas queixas que estão relacionadas ao vazamento oral, muito porque é um paciente, às vezes, que a vida inteira foi respirador oral, não fez tratamento fonoaudiológico, então ele tem uma fraqueza na musculatura de lábio, ele fica com a boca aberta, ele não dá conta de manter o lábio fechado com CPAP, e aí ele perde um pouco do tratamento do CPAP com esse vazamento oral, não fica um tratamento tão efetivo. Então eu acho assim, quando esse paciente queixar desses sintomas, principalmente boca seca, vazamento, né, tem muito vazamento, é importante o fonoaudiólogo fazer uma avaliação.
se na sua avaliação, né, o fisioterapeuta, na sua anamnese, ele relatar que tem um pouco de engasgo, que é importante vocês pesquisarem isso também. A gente está fazendo uma prevenção para que esse paciente não tenha problemas futuros em relação à deglutição também. Então, a gente vê isso, né? Esses pacientes que precisam usar CPAP, que têm alterações de apneia, muitos vão ter alterações é a mesma musculatura para deglutição também. Então, se eu não melhoro essa musculatura, ele continua tendo o problema funcional dele, e ele vai chegar numa fase mais idosa, pode ter uma evolução para uma disfagia. Então, se eu consigo auxiliar, o paciente sai ganhando sempre, né? Então, assim, com certeza, esses casos que têm alguma queixa. E se vocês pesquisarem e ele relatar que tem algumas dificuldades, de ficar de boca aberta, de deglutir, alteração na mastigação, o fonoaudiólogo pode auxiliar aí para que ele tenha melhor qualidade de vida. Perfeito, Ana. E eu posso garantir, pessoal, que os resultados são sensacionais e a gente precisa muito dessa ajuda. E eu fico até rindo, porque a Ana trouxe, né, agora alguns sintomas aí, então trouxe a questão do engasgo. E aí, o que a gente vê, a gente lá, enquanto fisioterapeuta do sono, né, tem um componente de engasgo que é do edema de via aérea, mas tem componente que não. E aí, quem que vai fazer essa avaliação? O fonoaudiólogo. Então, aquele paciente que mantém a queixa de engasgo utilizando a terapia pressórica. É importante essa avaliação. E aí hoje foi até engraçado, Ana, que em consultório, um paciente, inclusive nosso em comum, aí ele mordia muito a língua. E mesmo depois da utilização do CPAP, ele manteve isso. E aí hoje a gente perguntando, revendo esses sintomas, aí ele estava na avaliação da fisioterapia do sono. Ele falou, mas a parar de morder a língua foi depois da fono, viu? Eu falei, tudo bem, tá ótimo. Eu não estou brigando por quem corrigiu o sintoma, o negócio é resolver. Então eu fiquei pensando, ainda brinquei com eles, falei, hoje mais tarde vai ter uma live, hein? Então vamos lá participar. Porque é isso, no final das contas, o que todo mundo quer? A resolução dos sintomas. Se esse trabalho em conjunto que vai fazer isso, a gente vai fazer isso, tá? E aí o Pedro traz uma importância, aí a gente vai voltar ali na Lourdinha, também já vou puxar uma outra coisa, que é um outro tema polêmico aí da odontologia do sono, que ele coloca que a apneia piora a DTM. E que aí o músculo sem oxigênio leva à intensificação dos sintomas. Aí ele colocou, porém o uso de queixeira e máscara não pioraria a DTM? Então eu vou começar falando um pouquinho, Lourdinha, porque ele fala aí da questão da queixeira e da máscara, né? Pedro, o que é importante avaliar? Que máscara que esse paciente está utilizando? Então, a fisioterapia do sono tem todo um papel nisso também. Qual que é a máscara adequada para o paciente? Então, a gente considera essa questão crâniofacial, a gente considera, então, fisioterapeuta do sono que não olha a boca, então, complementando aí a questão da Ana, como que a gente também pode saber para encaminhar? A gente tem que olhar a questão intraoral do paciente, gente, não tem jeito. Então, é uma avaliação que precisa ser feita, e isso começa a dar insights para a gente do quanto aquele paciente pode se beneficiar. Quantas consultas que a gente não faz, que aquele paciente está conversando com a gente com a língua aqui, ó, completamente empurrando os dentes. Então, são sinais que a gente já vai vendo e vai pensando. E aí, essa questão da utilização da queixeira, por que esse paciente está precisando de queixeira? Então, a terapia pressórica dele está bem otimizada no sentido de os parâmetros estão adequados. Esse paciente, por exemplo, está no modo automático e aí quando vaza, esse equipamento sobe a pressão e esse paciente não dá conta de manter aquela boca fechada por conta disso. E aí, a queixeira tem alguns casos que a gente precisa utilizar, sim, precisa ser orientado de forma adequada. Dependendo de como essa queixeira é colocada, a gente pode provocar um retrognatismo no paciente. E sim, isso pode prejudicar aí a questão da articulação temporomandibular desse paciente. E aí, Lourdinha, você vê isso em alguns pacientes, isso é uma coisa comum de acontecer no consultório, pacientes procurar ou você ou Ana, né? Vocês aí, as duas podem ter atuação em questão de disfunção temporomandibular por conta de máscara e queixeira? Não, eu nunca tive essa queixa na minha clínica, não. Por causa da queixeira, não. Na verdade, tem muitos casos de paciente que tem distúrbio respiratório do sono e disfunção temporomandibular associados. Então, primeiro, não que um cause o outro, né? Não que a queixeira está causando a disfunção temporomandibular.
Às vezes esse paciente, a gente sabe, né, que o sono interfere muito na dor. Então, se a pessoa já tem uma fragmentação do sono, ela vai ter mais chance de ter dor e ter disfunção temporomandibular também, associada a vários outros aspectos que estão bem intrigados aí com esse estilo de vida, né? De, às vezes, um sono ruim, dorme mal, e aí tem o bruxismo associado a esse sono ruim com bruxismo, o paciente vai ter dor e vai ter uma série de fatores. Então, assim, eu sempre tento evitar e converso sempre com os fisioterapeutas, né, a Lili e a Flávia, quando o caso é um caso que tem disfunção temporomandibular, o ideal é que a gente não use a queixeira, né? Então, se já tem a disfunção temporomandibular, agora a queixeira provocar DTM, nunca vi nada a respeito, nem Também, estudo. Mas também eu não. acho que seria ideal tentar não usar a queixeira exatamente porque vai pressionar, né, a mandíbula para trás, essa cabeça da mandíbula pode ir mais para trás, ficar encostando na região da lâmina retrodiscal, que é uma região bem inervada, vascularizada, e esse paciente pode ter mais dor. E aí eu acho que é o ideal evitar. Mas, lógico, a gente tem que analisar tudo, né? O que é possível fazer para esse paciente, para ele não ter vazamento, e trabalhar em conjunto aí. Perfeito. Lurdinha, placa de bruxismo. E aí? Então, fui num dentista, o dentista falou que eu tenho bruxismo, e comecei a usar a placa de bruxismo e achei que a qualidade do meu sono piorou. Isso pode acontecer? E a placa superior, inferior, como que isso acontece? É, sim, exatamente. Alguns trabalhos já mostraram, e eu também já vi isso muito na clínica, de acontecer exatamente isso. Coloca uma placa meio relaxante, uma placa de bruxismo, e o paciente queixa que o sono ficou pior. E hoje os trabalhos mostraram que o quê? O uso da placa pode piorar a apneia obstrutiva. Por quê? Porque há um relaxamento que é o desejável, que o dentista quer, que haja um relaxamento na placa superior, principalmente, né? Em que, com o relaxamento, a mandíbula ocorre uma retrusão da mandíbula, vai mais para trás e fecha mais a faringe, porque joga a base da língua para trás. A placa inferior tem menos esse poder aí de piorar, sabe? Mas assim, ainda tem estudos e tudo, mas de uma forma geral, a gente fala assim, se o paciente vier, o que deveria ser feito? Vem num dentista e ele tem uma indicação de uma placa, mas o dentista tem que fazer uma avaliação dos sinais e sintomas que aquele paciente apresentar. Ele pode não ser um dentista do sono, né? Pode ser um dentista que trabalha na clínica geral ou mesmo com dor orofacial, mas não é um dentista do sono. Então, se ele notar na anamnese, né, no exame clínico dele, que ele tem sinais de que possa ter apneia, ele deve encaminhar esse paciente antes de fazer a placa para um médico de sono fazer uma avaliação. Eu acho que isso ele deve fazer sempre, qualquer dentista. Agora, ele pode também fazer o uso da placa inferior para evitar que ocorra essa piora. Tá joia, Lourdinha, obrigada, pessoal. Então, informações aqui valiosas. Então, se vocês conhecem, né, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, ou qualquer pessoa que queiram saber da área do sono, encaminha aí essa live que vai ajudar essas pessoas aí a terem um entendimento maior dessas áreas de atuação. Aí a intensiva Fisiomed pergunta aqui sobre o treino muscular inspiratório e VUP, se tem benefícios na apneia do sono. Então, eu vou falar sobre o treino muscular. Rayana, não sei se você tem experiência com VUP para falar. VUP não. Eu vou falar então do treino muscular, viu? Intensiva Fisiomed, não sei seu nome, desculpa que você entrou com seu perfil aí. Mas a gente teve alguns trabalhos mostrando a questão do treino muscular inspiratório, melhorando a apneia do sono. O que é importante ser considerado? O maior ensaio clínico que teve, que inclusive é de um estudo brasileiro, do Leandro Azevedo, eu acho, não Azevedo, que mostra a possibilidade do treino muscular respiratório melhorar a apneia do sono. Ele dividiu esses indivíduos em alguns grupos. O grupo que mais
melhorou era o grupo que tinha fraqueza muscular respiratória. Então, é o que eu sempre defendo e falo. Treino muscular respiratório vai beneficiar quem? Quem tem fraqueza muscular respiratória. Os pacientes com apneia obstrutiva do sono, no geral, têm fraqueza muscular respiratória. A gente fez um trabalho na Trino, inclusive, sobre treino muscular respiratório. A gente desenvolveu um protocolo e o que a gente viu? Não, eles não têm fraqueza muscular respiratória. O que faz um pouco de sentido e tem uma racional. Será que aquele paciente que precisa recrutar a musculatura respiratória muito mais vezes à noite, essa musculatura vai estar enfraquecida ou essa musculatura vai perder a capacidade de endurance dela, que é a capacidade de resistência dela? Foi muito do que a gente viu na Trina. Então, essas pessoas não tinham fraqueza muscular respiratória, mas elas tinham pouca capacidade de endurance. Mas melhorar a capacidade de endurance melhorou a apneia desses pacientes? Não melhorou. E a última revisão sistemática que saiu sobre o treino muscular respiratório na apneia obstrutiva do sono mostra que a gente ainda não tem evidência robusta para a gente falar que essa terapia funciona, tá? E VUP eu não tenho experiência. A Ana falou que também não tem. Não, não tem experiência. Na fonoaudiologia, a gente usa como coadjuvante ao tratamento, né, o MST 150, que é um aparelho para trabalhar a musculatura expiratória, e também o Respiron, mas não do jeito que vocês usam. A gente usa ele virado para trabalhar exatamente a expiração também. E aí tem um estudo da Esther Bianchini que ela fez sobre alguns exercícios fonoaudiológicos e verificou que o Respiron auxilia na melhora da musculatura orofaríngea, né? Então, é um tratamento coadjuvante, assim, a gente não usa só isso, né? Então, às vezes, alguns pacientes eu uso, outros eu vou usar um determinado exercício em vez de usar isso tudo vai depender da alteração que o paciente apresenta, a dificuldade dele em fazer algum exercício ou não. Então, a gente tem que analisar, é um tratamento muito individualizado, né? Isso é importante a gente deixar claro que os tratamentos, o tratamento fonoaudiológico, né, e acredito que todos os outros também, é um tratamento muito individualizado. Então, a gente tem que ver o que aquele paciente apresenta e aí pode usar vários recursos que nos auxiliam para ter um ganho melhor com essa musculatura. Perfeito, Ana. Aí a Mar Verona, daqui de BH, está perguntando, mesmo se o paciente usa placa de bruxismo, a queixeira é desaconselhável? Então, obrigada pela pergunta, Mar Verona, que a gente tem a oportunidade de esclarecer mais. Não é que a gente está falando que a queixeira não é aconselhável. A questão é por que esse paciente está usando a queixeira. Essa que deve ser a colocação. Então, é porque esse paciente faz uso de terapia pressórica, que ele tem dificuldade de manter a boca fechada, ele precisa de queixeira. Foi tentada a questão da fono junto com a terapia pressórica para ver se a fonoaudiologia conseguia ajudar na questão de selamento labial. Então, a queixeira está sendo utilizada porque esse equipamento está precisando de pressões muito elevadas. Tentou associação tanto com a fonoaudiologia quanto com a odonto, por exemplo, utilizando uma placa intraoral junto com o CPAP, ou uma placa de bruxismo junto com o CPAP, que se der tempo a gente vai falar aqui, que existe a possibilidade de talvez reduzir a quantidade de pressão que esse paciente precisa. Então, todas essas questões precisam ser vistas. Você deve estar pensando na questão de, uso a queixeira e aí mesmo que eu faça uma pressão, se tem a placa de bruxismo, isso vai amenizar ali aquela pressão. Só que aí pensa, a gente tem que ver, então, o paciente precisa da placa de bruxismo, ele precisa da queixeira, senão a gente fica minimizando consequência, enquanto, na verdade, a gente precisa tratar a raiz do problema. É por que esse paciente está precisando de uma placa de bruxismo? Por que ele está precisando de queixeira? Então, esse que deve ser o ponto. Vocês querem acrescentar alguma coisa, meninas? Eu acho que é importante. Pode falar, Lurdinha. Pode falar primeiro. Eu acho assim, se o paciente está mantendo a boca aberta no uso do CPAP, talvez o uso do aparelho intraoral aliado com o CPAP, que a gente faz isso, né? A terapia combinada, aparelho intraoral e CPAP, com alguns objetivos. Um deles, manter a boca fechada, né? Com isso também vai minimizar a pressão e ficar mais confortável, a necessidade de uma pressão um pouco mais alta. Fica mais confortável o uso do CPAP para o paciente, né?
Eu já tive casos de indicação de aparelho intraoral junto com o CPAP para melhorar a polissemia e deu muito certo. Enquanto só o CPAP não estava conseguindo reverter a polissemia, mas quando fez o tratamento combinado, melhorou. Então, assim, essa possibilidade de CPAP e aparelho intraoral, ela pode reverter isso, eu acho que não precisaria de queixeira. E aí, se o paciente tem o bruxismo, o aparelho intraoral está cumprindo o papel de proteção. Agora, se o paciente não vai abrir a boca, ele tem bruxismo, ele usa o CPAP, ele pode usar a placa sem problema nenhum. O que eu ia Aí a falar. Lourdinha já arrasou e já respondeu as outras coisas que eu ia falar, que muita gente tem dúvida também. Obrigada, Lourdinha. Pode ir, Ana. Não, o que eu ia falar é até da área da Lourdinha mesmo. Às vezes, né, Lourdinha, o paciente que tem disfunção temporomandibular e também tem distúrbio respiratório do sono, em vez de colocar a placa de bruxismo, usa o aparelho intraoral no neutro, que não vai dar tanta alteração, né? Não vai, vai minimizar as alterações do aparelho intraoral e vai ajudar a segurar essa mandíbula para o que não acontece com a placa de bruxismo, essa mandíbula desce. Então, tem alguns casos que às vezes usa esse aparelho intraoral como uma placa de bruxismo, que aí já auxilia. Então, troca a placa de bruxismo pelo aparelho intraoral, que é o que a Lourdinha falou, né? Agora, eu queria falar uma coisa assim, que eu acho fantástico, Lili, que eu sempre falei para você, que é a questão dos exercícios, né, fisioterápicos para melhorar a respiração, né? Que eu sempre falei com vocês têm a reabilitação respiratória, né? Eu acho que fazer o tratamento combinado dos exercícios respiratórios quando tiver uma boa indicação, eu acho que seria fantástico. Eu sempre falei com você que o Dr. Roger, lá da Austrália, fala que o paciente apneico, ele não é apneico só à noite, ele é apneico de dia, no sentido assim. Ele tem uma alteração respiratória e que precisaria de fazer os exercícios, né? Aí, se você puder completar. Sem dúvida nenhuma, Lourdinho. O que a Lourdinha traz, pessoal, que é uma coisa super importante, é pensar que esse paciente, ele passa uma noite inteira em hipoxemia. E aí os nossos músculos têm as vias de produção de energia. E uma dessas vias de produção de energia, que é inclusive a via mais eficiente, é a que depende de oxigênio para produzir energia. Esses pacientes chegam para a gente depois de 30 anos, talvez, tendo um distúrbio do sono, 20 anos. Então, pense o que aconteceu com esse músculo desse paciente. Ele teve alterações ali ultraestruturais. Então, muitas vezes, a gente para ali na questão do índice de apneia e hipopneia está normalizado, mas a gente esquece que esse paciente vai ter um tanto de consequência funcional por conta daquele distúrbio do sono. Então, vai ser um paciente que vai falar, olha, para caminhar eu vou até bem, mas quando eu vou subir um morro, nossa, é uma tragédia. Ou, nossa, eu nunca respirei bem, a minha vida inteira eu respirei super mal. Então, muitas vezes a gente precisa ensinar esses pacientes novamente a como respirar. A gente precisa dar a condição. Tem, inclusive, hoje muito estudo de alterações musculoesqueléticas que esses pacientes começam a desenvolver por conta de uma respiração oral. E aí entra o papel da fisioterapia nessa estabilização aí de tronco, da fono, de cabeça e pescoço, odonto lá atrás, quando essa pessoa ainda é uma criança e que às vezes não foi olhado, então a gente precisa, ou ainda na vida adulta está com bruxismo, então como que a gente trata esse bruxismo associado ao distúrbio do sono, dentre outras muitas coisas. Só para a gente não ficar sem responder ninguém, para acabar, e obrigada, Lourdinha, por chamar a atenção da parte da reabilitação, que é um pouco complexa e a gente precisava também de uma aula para falar isso. A Sleep Clinic, se eu não me engano, essa pergunta vem lá da Nova Zelândia. Alguma informação, novidade ou manejo com esses assuntos falados aqui, o refluxo gastrite. Então, vou falar da minha parte, depois se vocês tiverem alguma questão, meninas. Precisa entender por que esse paciente tem refluxo, por que esse paciente tem gastrite. Então, de novo, esse paciente precisa
precisa ter passado por um médico, mas qual que é a associação disso com o distúrbio respiratório do sono? Então, quando se trata da apneia obstrutiva do sono, muitas vezes quando esse paciente volta de um evento respiratório, ele pode voltar negativando muito a pressão intratorácica. Então, cria-se uma pressão negativa, que é uma pressão de sucção, e isso pode acarretar em refluxo, e o refluxo, consequentemente, pode gerar aí uma esofagite, gastrite, etc. Então, isso precisa ser avaliado. Então, há uma racional mecânica para isso acontecer. E quando a gente trata o distúrbio respiratório do sono, muitos desses pacientes, essa queixa vai embora, e outros não. Então, mais uma vez, a importância do médico aí com a gente. Vocês querem falar, meninas, sobre isso? Queria voltar um pouquinho só na questão da. Só para voltar um pouquinho na questão da respiração, né? Então, assim, como é importante a gente conhecer sobre isso e entender o nosso papel como prevenção, né? Então, assim, o fonoaudiólogo do bebê, aquele bebê que às vezes não amamentou direito, que tem às vezes uma língua com frênulo encurtado, que respira pela boca, ele vai desenvolvendo durante a fase, né, infantil dele, de criança, vai fazendo esse desenvolvimento, respirando pela boca. É muito importante a gente intervir nessa criança exatamente para ele não chegar a um adulto com alteração de respiração. E aí entra muito esse papel da fonoaudiologia no respirador oral, associado muito com a odontologia na criança, né? Então, assim, a gente vê, como eu atendo desde criança até idoso, eu atendo às vezes o avô e o neto. E a gente vê essa criança que respira pela boca, que já está com a boquinha aberta, que já está apresentando a apneia, né? Já tem alterações, às vezes, e já apresentando a apneia. Se a gente trabalha essa respiração, esse selamento labial e tal, ele não vai chegar a um adulto com as alterações que ele lhe falou, às vezes. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? E todos os profissionais que atuam, procurar encaminhar logo cedo, né? Para que essa criança desenvolva bem aí. Mas sobre o refluxo, eu acho que você falou o que existe mesmo, né? De relação da apneia com refluxo. É Eu isso. gostaria de falar sobre o refluxo, Lili, que saiu um artigo agora, exatamente abordando essa questão do refluxo, porque a gente sempre fala, né, que o refluxo e a apneia é mão dupla, mas o refluxo como um fator importante para o limiar de despertar, que é um dos endótipos. Então, essa avaliação do refluxo mais profundamente, às vezes a pessoa faz só uma vídeo, né? E não vê que tem alteração, esofagite, nada disso, fala, não tem refluxo, mas tem. Então, é muito importante fazer uma avaliação muito grande desse refluxo, porque pode ser um fator para diminuir o limiar de despertar, e aí a gente tem uma dificuldade até no tratamento da apneia. Perfeito, maravilhosa. Aí a Marverona perguntando aqui, né, da questão da queixeira, se então seria o caso dela, não temos como saber. Que ela falou, aí não precisa de queixeira, então a gente não tem jeito de responder isso numa aula, a gente precisa avaliar. Então, olha quantas perguntas foram feitas quando você perguntou da queixeira. Então, acho que fica clara a importância de procurar um profissional aí de saúde que possa te ajudar. E quando as meninas, como as meninas já falaram, uma referência é entrar na Associação Brasileira, né, na Academia Brasileira de Sono, para a gente ver os profissionais certificados, isso pode te ajudar. E aí, a Maria traz sobre essa questão das alterações musculoesqueléticas, você tem protocolo, parâmetros de frequência, intensidade. Travando. Acho que é o seu aí, Lourdinha. Intensidade que envolva o trabalho multicombinado, sem dúvida nenhuma, viu, Maria Clara? Então, para isso, a gente precisa conversar com esses profissionais, porque todos esses parâmetros vão ser individualizados, tá? E o Pedro traz a questão de novo do paciente grave, que usa o CPAP, tem DTM intensa, faz uso do aparelho intraoral para apneia e ainda precisa de queixeira porque abre muita boca. Precisa da fono, então. A fono, sem dúvida, é uma possibilidade aí para ajudar, mas reforço essa questão de olhar, porque usar o CPAP não significa que corrigiu o distúrbio respiratório do sono. Então, precisa fazer uma revisão aí dessa terapia pressórica também.
E aí, gente, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, tanto de gente aqui falando que foi ótimo, se pode compartilhar depois da live, Ah, então, por favor. Então, quero convidar vocês, né, para quem achou aí que foi interessante, que quer muito aprender, digita aqui Sono 01. Vocês vão ser direcionados para um grupo multiprofissional. A gente vai ter mais oportunidades de conversar sobre outros aspectos. Queria agradecer imensamente a presença da Ana e da Lurdinha. Não tinha dúvida que vocês iam enriquecer aí super. Acho que a gente ainda tem muitas dúvidas. Estou vendo aqui um tanto de gente que trabalha aqui clinicamente junto conosco e que falava muito, mas e qual que é o papel, qual que é o trabalho, o que que não é, como que isso acontece, como que a gente faz. Então, acho que vocês contribuíram aí para enriquecer e trazer um tanto de esclarecimento e queria reforçar a importância dessa abordagem multiprofissional. Então, aqui a gente falou assim um pouquinho, o inicinho de cada coisa. Então, tem muito mais para a gente aprender sobre isso, é super importante. A gente nem chegou a começar a conversar, né? Igual a Ana, eu falo, ô Ana, para a gente vender o peixe da fonoaudiologia, a gente só precisa falar assim, gente, onde está a língua de vocês nesse momento? E é aí um tanto de gente vai verdade. cair para trás de saber que vive com a língua posicionada no lugar errado. Então, os problemas começam lá atrás. E da área de odonto também a mesma coisa, né? O quanto que a gente valoriza, às vezes pouco, questão de mordida, o paciente às vezes mastigar de um lado só, e aí eu começo até a misturar, eu mesmo misturo, falo, tá, mas agora eu tô falando da Lourdinha ou da Ana. De tanto que tem um Tá aspecto aí multi e relacionado. inter, né? Exatamente, e inter também. Então, acho super importante, estou vendo um tanto de gente aqui, a Cláudia, que é uma querida, também um tanto de gente aqui legal do nosso meio, então acho que foi super rica. E a aula vai ficar salva lá no nosso perfil por 24 horas. Então, enviem aí para todo mundo que pode se beneficiar desse conhecimento. Um beijo para vocês, maravilhosas. Foi ótimo e agradeço muito. Obrigada. Um beijo. Obrigada a Obrigada, você, Lili. Lili. Obrigada pelo Beijo. convite. Beijo para você, Até viu? mais. Até Obrigada. mais. Com Deus. Obrigada. Tchau.